Negação. É isso mesmo. Nós vamos falar hoje sobre negação. Muitos relacionamentos às vezes se baseiam em certas negações para evitar problemas. Muitos fatos na nossa vida do dia a dia também se baseiam na negação para não enxergarmos que nós temos um problema. Na verdade, a negação é uma fuga da realidade, onde não queremos enfrentar o problema. Todos nós temos problema ao longo da nossa vida. E nós temos dois caminhos a seguir. Ou a gente enfrenta o problema, ou fugimos do problema. Quando enfrentamos o problema, nós somos capazes de resolver aquela dificuldade, criar uma solução, aprendermos e crescermos. Mas o problema é quando negamos esse problema. Numa família, por exemplo, tem-se uma discussão entre os casais, ou o relacionamento já acabou, eles negam o que estão vivendo e se acomodam na forma de viver. Essa é uma escolha onde escolhe o caminho errado para não enfrentar as dificuldades que tem pela frente. Ou seja, esse casal, por exemplo, eles deveriam conversar, discutir sobre a realidade das suas relações e tirarem a conclusão necessária, se melhoram ou simplesmente mudam a forma de viver ou conviver, ou separam. Então, o enfrentamento leva, de certa forma, a você criar uma solução. E essa solução, lógico, tem uma consequência, mas geralmente ela é positiva. Quando você nega essa posição diante dos problemas, né, você tem um filho que usa droga, você percebe que tem alguma coisa errada, você já percebeu o cheiro que o quarto tá, ou como ele se apresenta, chega da rua, mas você finge que não está vendo aquilo. E na verdade você está empurrando o problema para frente. Você está negando aquele problema. É muito mais fácil não vermos do que enxergar e enfrentarmos. Então, os pais, nesse caso, negam o problema para não poder chegar até o filho e perguntar: meu filho, o que está acontecendo? Aí nós temos dois problemas também. Ou o filho nega, ou os pais negam. E essa negação ela pode ser cada vez pior e ir crescendo. E à medida que isso vai crescendo, os problemas vão se tornando maior. Se os pais tomam uma iniciativa de início, ou seja, se os pais logo percebem que o filho está usando maconha, álcool, fumando, qualquer coisa do tipo, seus filhos já perguntam sobre o que está acontecendo. Então os pais têm a possibilidade de comunicar e chegarem a uma conclusão, a família, os pais e o filho, de o que está acontecendo realmente, por que ele está usando. Porque ele está ansioso. Se ele está ansioso, então vamos procurar ajuda. Ele está com depressão, então vamos procurar ajuda. Acha-se um caminho. Mas quando os pais negam e os filhos negam, né,
Ah, a maconha é uma coisa simples, eu já fumei e depois ele larga, isso é da idade. Os pais estão negando. O filho nega. Não, eu não estou usando não, a maconha que você achou é do fulano, não é minha, ele pediu para guardar. E os pais acreditam naquilo. Bom, é lógico que com o tempo a coisa vai mudando de direção. Esse é o lado do caminho ruim da coisa. Os pais vão fechar os olhos para aquilo, não vão discutir mais sobre isso e começam a ver o filho de uma outra forma, mas ninguém disse nada. O filho se sente assim, bom, qualquer coisa que eu falo, eles aceitam, ou eu estou conseguindo enganar meus pais. Mas esse filho está criando uma dificuldade para ele mesmo. Ou seja, primeiro que ele até mesmo ele se sente inseguro. Meus pais estão permitindo qualquer coisa. Meus pais sabem, mas estão fingindo que não sabem ou não querem ver o problema. Isso gera para o filho uma grande ansiedade, um medo, ou se sentem como se não tivesse alguém protegendo ou ensinando alguma coisa. A partir do que o filho sente que não está sendo tratado como deveria ser, ele começa a criar outros caminhos mais perigosos. E aí talvez ele comece a entrar para outras drogas piores ou até mesmo a não ter mais responsabilidades com aquilo. E ele continua negando que está fazendo uso de alguma substância, que ele está deixando de trabalhar, que ele está deixando de estudar, e aí se torna uma mentira completa. E consequentemente isso vai crescendo e vai se tornando mais complicado para resolver esse problema. Até chegar a um ponto que a própria situação dá um basta nisso tudo. Acontece um acidente, o filho é preso, o filho é demitido, o filho toma uma bomba e aí os pais começam a perceber ou a querer perceber que existe um problema. Há situações em que os pais ainda continuam negando até ter uma consequência maior do filho ser preso ou morrer. Então, preste atenção se você não está negando alguma coisa em sua vida, num relacionamento, no seu convívio com certas pessoas, ou em volta de você, no trabalho, nas suas relações. Preste atenção. Se você estiver negando, pergunte você por que você está negando. É por medo ou você não quer enfrentar a realidade? Que a partir do que você enfrentar a realidade, você cria um caminho de soluções, você cria um caminho para resolver os problemas e um caminho de crescimento e amadurecimento. E se você quiser uma dica para um bom filme, chamado Temos que Falar sobre Kelvin. Se não me engano, Precisamos Falar sobre Kelvin. É exatamente esse nome. Um grande abraço para vocês.